selecionar algumas obras para identificar nela estereótipos que foram usados e que ajudaram a colocar nessa sua cabecinha oca alguns conceitos que você, consequentemente, vai usar no seu RPG. O Super Espião 007. Cara, 007 é desde a época que meu pai era moleque. Então, assim, tem muito filme de 007, cara. E mais que seja antigo, e você todo dodóizinho. Ai, esse filme é ruim. Eles falam estranho, eles acham. Sim, cara, filme da década de 60 e filme antigo, eles são mais teatrais mesmo e tudo mais. Mas vale a pena assistir até pela experiência. E desde o primeiro 007 até esse, ele tem algumas características que se mantêm. Uma delas ele é um mega super espião, que ele é o mais top dos tops, todos os tops. Ele é galã, ele é todo galã, e ele é bom vivant. Ele gosta de uma bebidinha, ele gosta de aproveitar os prazeres da vida. E isso daí acabou moldando toda uma sequência de obras, de filmes, e de encarar o jeito que era a espionagem, porque o espião tinha que ser um cara acima de todos em tudo. Então o 007 ele é um espião tão fodão, que ele chegava lá no restaurante onde o restaurante funcionava à base do inimigo que ele tá espionando. Ele chegava no bar, que é o lugar onde a galera fazia contato pra pedir audiência lá com o vilão. Ele pedia lá uma bebida, que é o martini batido, não mexido. Aí ele pedia a bebida, aí chega uma femme fatale, que é a mulher do bandido, e ela fala assim, quem é você? E eu sou o Bond, James Bond, ou seja, o cara é um espião, um agente secreto, que a primeira coisa que ele falava era o próprio nome pros inimigos, ou seja, o cara não precisava, o cara era tão bom em tudo, que ele não precisava ter medo de nada. Você sabe que ele não vai nem se machucar. Então eu já vi cenas, por exemplo, dele se jogar em penhasco. Eu já vi cena dele jogar com o carro no mar, porque o carro vai virar um submarino. Ele usar o relógio dele, que tem uma arma, um dispositivo que vai matar alguém. Ele consegue... Você assiste os filmes, você vai ver. E esse personagem aí eu esqueci o nome desse ator, mas esse é o último... Daniel Craig, que é o último 007 que a gente teve, né? Ele teve uma pegada um pouco mais realista. Ele tem que se esforçar mais pra conseguir as coisas. Quase morre, se machuca, etc. Mas mesmo assim, ele não deixou o estereótipo de lado. O cara é o super espião, que sabe de tudo, chega em qualquer lugar, ninguém barra ele. Ele fica com todas as donzelas, com todas as mulheres de todo mundo, e ainda consegue tomar a bebidinha dele. E ele só não fuma agora porque de um tempo pra cá o cinema parou com isso. Mas o 007 tinha um cigarro na mão em quase todas as cenas antes da década de 90. Ele tava sempre... Acho que 80 já não, porque era o Roger Moore. O maior problema dos estereótipos do 007, na verdade, são os vilões, né? Ele é repleto, acho que se não todos, praticamente algum estereótipo racista de algum país ou de alguma nacionalidade. Então, é um problema oriundo aí do 007. Eu nunca li os livros que foram de origem, então eu não sei se a representação cinematográfica é fiel, se quando foi escrito foi já pensado em termos racistas, em termos xenófobos, mas eu acho que isso aí hoje é uma das coisas que o 007 atual tentou dar uma aliviada, né, nessa questão, porque o primeiro era o Satânico Dr. No, aí depois tinha lá, nem lembro o nome dos o Homem da Pistola de Aço, que é o cara que vivia lá no Havaí. Goldfinger, o Mandíbula lá, então assim, todo mundo era de alguma nacionalidade inimiga da aliança, né, ou era chinês, ou era soviético, ou era alguma coisa assim relacionada... Haitiano, tá aqui a galera haitiana lá uma vez. Então era uma questão aí mais complicada da história do 007. Mas o 007 em si, ele inspirou, igual você falou, vários outros tipos de espiões, assim, até um inspetor bugiganga da vida. Tem o homem de 6 milhões de dólares lá, o terno de sei quantos milhões de dólares. Todos eles são questões de super espiões com super tecnologia, né? Que era o que os 00 tinham ali, que era... Não lembro também o nome da agência que eles fazem parte lá, da rainha, né? É do M6, que é a agência de espionagem oficial britânica, né? Que aí tem toda uma questão tecnológica lá, né? Que ele tem acesso. O problema dos vilões é porque os filmes começam a ser feitos praticamente paralelos aos livros. E os livros são todos da década de 50. Então, assim, os caras estavam no pós-guerra.
faz sentido que o Ian Fleming tenha se sentido muito confortável de fazer vilões que eram representantes étnicos de países que tinham sido adversários. Por isso que é russo, chinês, etc. Né? Assim como os quadrinhos, né? Assim como os primeiros vilões do Homem de Ferro são o Dínamo Vermelho, o Dínamo Escarlate, o Fin Fong Fum, o Mandarim. Então, assim, tem um... Os X-Men, né? O Omega Red. O Omega Red, enfim. Tem uma outro. Carga geopolítica envolvida no processo de construção do personagem. O James Bond é a base, eu acho, do estereótipo do espião moderno. Isso o Luiz falou aí, para todos os aspectos, né? Austin Powers é uma comédia inspirada... ele tá inspirado no James Bond. A parte tecnológica que o Luiz mencionou é uma coisa que vai se repetir em Kingsman, por exemplo. O Kingsman também tem essa carga do espião que se veste bem e que usa aparatos tecnológicos avançados até demais para a própria tecnologia, enfim. Tudo isso. E os outros aspectos que o Vermelho mencionou também. A Bond Girl, a Femme Fatale, a bebida que o cara toma. Tudo isso acaba entrando nesse espectro do estereótipo do personagem, do espião como um todo, né? Tanto é que, ultimamente, você começou a ter, e as pessoas criticam isso. Os filmes do Daniel Craig, ele já tem o Cassino Royale, acho que ele fez 3 ou 4, se não me engano. Cassino Royale... Ele fez Cassino Royale, fez um Outro Dia pra Morrer. Foi Quantum of Solace. Quantum of Solace, e teve mais um. Apesar que o que eu mais gosto é um antigo, chamado 007, a serviço de Vossa Majestade. Eu tô conferindo aqui, ele fez 5, na verdade. Ele fez Cassino Royale, Quantum of Solace, Skyfall. 007 contra Spectre. E o último que foi 2021, que foi o 007 Sem Tempo pra Morrer. O Skyfall então, assim, é muito bom, esse último tá eu gosto muito do Skyfall, inclusive a música também é muito boa. Mas o Craig já é um espião mais moderno. Ele já é mais corrido. Ele não é aquela infiltração malemolente do James Bond original. Mais ação. É mais ação, porque ele já foi ali adequadamente influenciado por Identidade Bourne, por outros filmes de Missão Impossível, os filmes de espionagem que foram sendo criados a partir do estereótipo original, inclusive. Mas ninguém corre mais que o Tom Cruise. Corre? Ninguém corre mais que ele. Aquilo ali, assim, né? A gente é obrigado a... É droga, né? É droga. Eu não vou falar nada porque isso envolve religião e isso é um tema polêmico. Não. A gente tá falando a mesma coisa. Vamos seguir. Não é droga, é ciência. É isso. É o estudo da ciência. Olha só, mensagens subliminares no subtexto aqui do Regra de Ouro. Meu Deus, de que essas pessoas estão falando? Pega essas palavras-chave que nós dizemos aqui, vai no Google, Tom Cruise, vai colocando todas essas palavras, você vai ver o que vai aparecer pra você. Sou obrigado a concordar com palestrinha, viu? Aliás, as duas músicas, né? Tanto Skyfall, que era da Adele, que acho que ganhou o Oscar, disputou o Oscar, como a do Spectre é da Billie Eilish. Aí o Luiz, que é o especialista em Billie Eilish... Que é o fã, né, de Billie Eilish. Especialista é ele. Mas eu não lembro de ter um 007 com música ruim, viu? Não tem, mas eu gosto muito porque a música tem cara de música de filme de espião, sempre. É um negócio impressionante. Todas elas. E a trilha, mas é porque durante muitos anos era uma trilha só, né? Que é famosa, que você bota pra tocar e qualquer pessoa que tem mais de 20 anos sabe do que você tá falando. Talvez, né? Talvez. Mais de 30 anos. Isso aí já garantiu melhor. Eu ainda tenho aquela cabeça de falar, década passada, na minha cabeça ainda são os anos 90. Meu amigo, você nasceu no outro milênio. Vamos passar pra frente. Vamos, segue a vida. Segue a vida, World of Warcraft. Eu quis trazer o World of Warcraft pra falar de um estereótipo, na verdade de dois, né? É um estereótipo que eu não gosto por dois motivos. E eu botei essa imagem porque essa imagem é dos goblins de World of Warcraft. O World of Warcraft traz muitos estereótipos frequentes do mundo de fantasia, porque eles usam raças. Tem os anões, tem os elfos, tem 16 tipos de elfo diferente, tem uma pataquada lá de elfo da noite, elfo de sangue, elfo não sei o que lá e tal, tem os humanos, enfim. Cada dia chega mais. Cada dia chega mais. E tem o orc, tem o povo lobo, e tem o povo vaca, E aí, o que mais me incomoda, eu acho que são os goblins. Porque os goblins, eles são presentes desde o começo, né? Eles são antagonistas clássicos do D&D. Estão aí desde o começo. Mas eles têm mais ou menos sempre a mesma lógica em todos os cenários. O goblin do D&D original, assim, ele é um minionzinho, né? Ele é a criatura pequena, irritante, rápida e filha da puta. No Warhammer é a mesma coisa. Eles também são mais bestiais, eles são ligeiramente mais inteligentes que os orcs, né? Eles não têm aquele impulso de guerra tão forte, eles conseguem reparar e raciocinar um pouquinho. No Senhor dos Anéis, eles são basicamente orcs menores e mais burros, também, mais fracos. E aí o WoW veio com uma coisa que na minha cabeça ia ser uma inovação, que era, caramba, agora você pode jogar com Goblin. E aí eu jogava com Goblin.
E o grande problema é que o WoW, e isso é uma coisa que eu acho que acontece em todos os videogames, eles trabalham com a premissa de você estereotipar muito uma espécie para permitir uma apresentação dela para o jogador. Então você vai pegar o personagem e ele vai falar assim, você tem 2 parágrafos, os 2 parágrafos são uma chuva de estereótipo. Como se toda aquela espécie fosse daquele jeito. E eu acho que isso é muito ruim. E isso é uma coisa que acontece um pouco no D&D, de certa maneira. A gente vai falar mais sobre isso. E aí, cara, você vai jogar com os Goblins e os caras vão falar 2 coisas. É isso que o Sons of Skyrim falou. Piromaníaco. O Goblin, ele é um engenhoqueiro que gosta de mexer com coisas explosivas e que é muito inteligente para inventar coisas, mas essas coisas são absolutamente instáveis e vão explodir. Essa é a premissa básica. E a segunda premissa, e essa é uma premissa que é mais complicada, porque ela também acontece em Goblins de outros cenários, e existe uma carga de história e uma carga de preconceito do mundo real envolvida, é a ganância. O Goblin do World of Warcraft, ele também é o ganancioso que faz tudo por dinheiro, que bate com o Goblin do universo do Harry Potter, da J.K. Rowling. E hoje existe uma grande discussão, uma análise sobre se não há um fator de antissemitismo relacionado a isso. Porque são banqueiros também lá, né? Porque eles são banqueiros e porque o Goblin, originalmente criado na mitologia, também tinha uma ligação e era muito utilizado para fazer menção aos judeus em outros períodos. Então existe essa preocupação. E eu acho que eu botei esse tópico para lembrar de tomar cuidado com os estereótipos negativos do seu cenário. Quando você estiver pensando num cenário, você quiser criar uma espécie, você quiser atribuir a ela um estereótipo, toma cuidado ao atribuir a ela um estereótipo negativo. Porque pode acontecer de você, inconscientemente, incorporar preconceitos do mundo real, fazer algum tipo de vinculação. A gente falou sobre isso aqui quando a gente falou de universos fantásticos, e o Luiz trouxe o universo de Conan, do Howard. E a gente mencionou como ele faz etnias inspiradas em etnias do mundo real, e ele, em vários momentos, incorpora preconceitos e estereótipos negativos dessas etnias do mundo real para colocar nas etnias do mesmo mundo. Ou seja, ele não precisava fazer isso. Ele faz porque ele cria um fator de identificação imediato. As pessoas que têm aquele estereótipo e aquele preconceito na cabeça batem o olho e falam, tá, então esses aqui são os fulanos do mundo do Conan. Entendeu? Então, assim, isso permite uma identificação, isso facilita. O WoW faz isso por vários motivos? Sim. Mas isso tem uma carga negativa. Isso faz com que você tenha problemas na hora de jogar. Quem é que quer jogar com uma raça que é conhecida como criadores de coisas que explodem acidentalmente e que fazem tudo por dinheiro? Ninguém quer jogar com isso. Em contrapartida dos gnomos, né? Que faz tudo que funciona de verdade. É isso, entendeu? Tipo, nossa, quem é que quer jogar com a versão piorada de uma outra espécie que existe ali? Por que você faria isso? Entende? Tipo, não tem motivo pra isso. Então, acho que eu uso o WoW pra dar um alerta de como, às vezes, você fazer estereótipos negativos pode ser ruim pro seu cenário e pode prejudicar as pessoas que queiram jogar com uma espécie ou com alguma coisa desse tipo. Outro estereótipo que existe, por exemplo, no WoW são dos centauros. Os centauros são inspirados nos mongóis, né? Eles têm, os líderes deles são chamados de Khans, Khan, e eles, são uma infantaria montada, né? Querendo ou não. Então eles têm aquele chapéuzinho de cuia, aquele elmozinho de cuia também, muito similar. Então eles fazem também essa associação aí de selvageria com o povo da Mongólia. E a questão do Warcraft é que a propriedade intelectual do Warcraft, ela veio do Warhammer. O Warcraft 1 era para ter sido um jogo de Warhammer. E aí a Blizzard perdeu o direito ali de última hora, eles aproveitaram tudo e lançaram uma nova propriedade intelectual, aproveitando praticamente tudo, né? O conceito dos goblins do Warcraft é muito, assim, dos orcs, dos goblins, é muito chupado do Warhammer por conta disso, né? Porque ele era para ser um jogo do Warhammer. Então acaba que ele, por si só, fica muito, muito similar. E aí ele perpetua esse estereótipo que o próprio Warhammer tem. A gente falou também, assim como no Conan, os cenários de Warhammer, o Warhammer é explicitamente inspirado o Império do Warhammer é explicitamente inspirado no Império Sacro-Germânico, né? Romano Sacro-Germânico, que não é romano, não é germânico, não é sacro. Exatamente. E aí, todos os outros impérios ao redor também são inspirados nos vizinhos do Império Sacro-Germânico. Acima ali tem os nórdicos, à esquerda, ao nordeste tem ali Kislev, que são os russos, aí pra baixo tem a Bretônia, que são os franceses. Então, tudo ali é Europa, né? Eurásia. Então, tem esse mesmo fator do Conan, de identificação imediata, com estereótipos também igualmente reconhecíveis. As observações são claras e são precisas e tocam em algo que eu acho interessante, porque é um recurso até narrativo, que o estereótipo adotado ele serve para facilitar a sua visão do que está sendo apresentado e de quebra reduz o trabalho de quem está apresentando isso daí. Então o escritor, desenvolvedor, quando ele cria um estereótipo, ele tem mais facilidade de transmitir a informação sem gastar tanto espaço da obra dele.
para isso. E aí Marcelo, logicamente, com o brilhantismo que lhe cabe, falou de uma coisa que a gente alerta sempre aqui. Toma cuidado quando você adota certos tipos de estereótipo, que fazem certos tipos de comparação, porque ela pode não ser saudável. E se grandes obras, se Estúdio Disney cai nisso o tempo inteiro, se D&D cai isso o tempo inteiro, se tanta gente grande que tem advogado caro cai isso o tempo inteiro, você também pode cair facinho. E se você não tomar cuidado, você pode magoar aí as pessoas e provocar alguns problemas que seriam desnecessários, que são desnecessários, não que seria. E já